Dia 19 de janeiro. Vida vitoriosa. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Efésios capítulo 2, versículo 3. Quando o ser humano nasce, em decorrência da desobediência inicial que tirou os nossos primeiros pais do jardim do Éden, ele já está preso ao pecado. Assim, ele cresce já dependente da carne e inclinado ao erro. Por mais que lute contra o pecado, jamais terá força sozinho para vencer e se ver livre de uma vida de erros. Por isso, para que todos nós não fôssemos consumidos e afogados em um mar de erros, nosso amoroso Pai enviou Cristo, o nosso Salvador, para que pudéssemos ter a redenção e o perdão dos nossos pecados. Em Jesus, pela graça, mediante a fé, você tem as chaves da vida vitoriosa, pois nele você foi gerado e tem poder para vencer. Mas para isso a sua fé precisa crescer, ao receber e aplicar a palavra de Deus ao seu coração. Então, liberte-se do espírito escravizante do medo, porque sem a fé em Jesus, somos todos escravos do medo e da morte. Você é fruto daquilo de que se alimenta. Se a sua vida com Deus tem sido negligenciada, com certeza as obras da carne prevalecerão. Mas, se tem dedicado um tempo de intimidade com o Pai, certamente está alinhado ao coração dele e os frutos que sua vida produz são os do Espírito. A melhor forma de desenvolver intimidade com o Pai é estudando as Sagradas Escrituras e conversando com ele por meio da oração. Este devocional é uma ótima forma de iniciar esse tempo. Lembre-se de ler diariamente o texto indicado para a leitura bíblica também, e sempre finalizar esse tempo com uma oração. Com Cristo, você pode até passar por momentos assustadores, mas não se deixe paralisar pelo medo. Para você viver nas palavras de renovação, ouça a voz de Jesus. Leitura bíblica, João capítulo 12. Jesus em Betânia. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi ao povoado de Betânia, onde morava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado. Prepararam ali o jantar para Jesus. Marta ajudava a servir e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco cheio de um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela derramou o perfume nos pés de Jesus e o enxugou com seus cabelos. E toda a casa ficou perfumada. Mas Judas Iscariotes, o discípulo que ia trair Jesus, disse: Este perfume vale mais de 300 moedas de prata. Por que não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Judas disse isso não porque tivesse pena dos pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa de dinheiro e costumava tirar do que punham nela. Então Jesus respondeu: Deixe Maria em paz, que ela guarde isso para o dia do meu sepultamento. Os pobres estarão sempre com vocês, mas eu não estarei sempre com vocês. O plano para matar Lázaro. Muitas pessoas ficaram sabendo que Jesus estava em Betânia. Então foram até lá, não só por causa dele, mas também para ver Lázaro, o homem que Jesus tinha ressuscitado. Então os chefes dos sacerdotes resolveram matar Lázaro também, pois, por causa dele, muitos judeus estavam abandonando seus líderes e crendo em Jesus. Jesus entra em Jerusalém. No dia seguinte, a grande multidão que tinha ido à festa da Páscoa ouviu dizer que Jesus estava chegando a Jerusalém. Então eles pegaram ramos de palmeiras e saíram para se encontrar com ele, gritando: Hosana a Deus, que Deus abençoe aquele que vem, em nome do Senhor. Que Deus abençoe o Rei de Israel. Jesus procurou um jumentinho e o montou, como dizem as Escrituras Sagradas. Povo de Jerusalém, não tenha medo. Veja, aí vem o seu rei montado no jumentinho. Naquela ocasião, os discípulos não entenderam isso, mas depois de Jesus ter voltado para a presença gloriosa de Deus, eles lembraram que isso estava escrito a respeito dele e também que era isso que tinha acontecido.
A multidão que estava com Jesus, quando ele havia chamado Lázaro para fora do túmulo e o tinha ressuscitado, espalhou a notícia do que tinha acontecido. E o povo foi encontrar-se com Jesus, pois ficou sabendo que ele tinha feito esse milagre. Então os fariseus disseram uns aos outros: Não estamos conseguindo nada. Vejam, todos estão indo com ele. Alguns não-judeus vão ver Jesus. Entre o povo que tinha ido a Jerusalém para tomar parte na festa estavam alguns não-judeus. Eles foram falar com Filipe, que era da cidade de Betsaida, na Galiléia, e pediram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizer isso a André e os dois foram falar com Jesus. Então ele respondeu: Chegou a hora de ser revelada a natureza divina do Filho do Homem. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Se um grão de trigo não for jogado na terra e não morrer, ele continuará a ser apenas um grão. Mas, se morrer, dará muito trigo. Quem ama a sua vida não terá vida verdadeira, mas quem não se apega à sua vida neste mundo ganhará para sempre a vida verdadeira. Quem quiser me servir, siga-me, e onde eu estiver, ali também estará este meu servo. E o meu Pai honrará todos os que me servem. Jesus anuncia a sua morte. Jesus continuou: Agora estou sentindo uma grande aflição. O que é que vou dizer? Será que vou dizer: Pai, livra-me desta hora de sofrimento? Não, pois foi para passar por esta hora que eu vim. Pai, revela a tua presença gloriosa. Então do céu veio uma voz que dizia: Eu já a revelei e a revelarei de novo. A multidão que estava ali ouviu a voz e dizia que era um trovão. Outros afirmavam que um anjo tinha falado com Jesus, mas ele disse: Não foi por minha causa que veio esta voz, mas por causa de vocês. Chegou a hora de este mundo ser julgado, e aquele que manda nele será expulso. E quando eu for levantado da terra, atrairei todas as pessoas para mim. Ele dizia isso para indicar de que maneira ia morrer. E a multidão perguntou: A nossa lei diz que Messias vai viver para sempre. Como é que o Senhor diz que o Filho do Homem precisa ser levantado da terra? Quem é esse Filho do Homem? Jesus respondeu: A luz estará com vocês ainda um pouco mais. Vivam a sua vida enquanto vocês têm essa luz, para que a escuridão não caia de repente sobre vocês. Quem anda na escuridão não sabe para onde vai. Enquanto vocês têm a luz, creiam na luz para que possam viver na luz. O povo não crê. Depois que Jesus disse isso, foi embora e se escondeu do povo. Eles tinham visto Jesus fazer todos esses milagres, mas não criam nele, para que se cumprisse o que disse o profeta Isaías: Senhor, quem creu na nossa mensagem? E quem viu que era o Senhor que estava agindo? Não podiam crer porque, como disse Isaías, Deus cegou os olhos dele e fechou a mente deles, para que não vejam e não entendam e não se voltem para ele e sejam curados por ele. Isaías disse isso porque viu a revelação da natureza divina de Jesus e falou a respeito dele. No entanto, muitos líderes judeus creram em Jesus, mas não falavam publicamente a favor dele, para que os fariseus não os expulsassem da sinagoga. Eles gostavam mais de ser elogiados pelas pessoas do que ser elogiados por Deus. As palavras de Jesus julgam. Jesus disse bem alto: Quem crê em mim, crê não somente em mim, mas também naquele que me enviou. Quem me vê, vê também aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz para quem crê em mim não fique na escuridão. Se alguém ouvir a minha mensagem e não praticar, eu não julgo, pois eu vim para salvar o mundo e não para julgá-lo. Quem me rejeita e não aceita a minha mensagem, já tem quem vai julgá-lo. As palavras que eu tenho dito serão juiz dessa pessoa no último dia. Eu não tenho falado em meu próprio nome, mas o Pai que me enviou é quem me ordena o que devo dizer e anunciar. Eu sei que o seu mandamento dá a vida eterna. O que eu digo é justamente aquilo que o Pai me mandou dizer. Palavra-chave: graça.